Bem-vindos cada um de vocês a esse lugar, a casa do Pai, onde Ele traz aquela ovelha junto com as 99. Abre sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós lemos nessa semana Timóteo, Tito, Tessalonicenses. E nós vamos continuar Tessalonicenses, Timóteo, e vamos continuar a leitura do texto sagrado. 4 de 1 a 11, 1 Tessalonicenses. O tema da nossa ministração nessa noite é vivendo para agradar a Deus. Vivendo para agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos, exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, e de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês se cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Que o Senhor fale no seu coração e fale ao meu coração e nos transforme e nos ensine a viver para agradá-lo. Agradar é um verbo. Eu agrado, tu agradas, ele agrada, nós agradamos, agradais, eles agradam e todo mundo se agrada. Em inglês, o que seria verbo agradar? To please. Em francês, senhor? Que risada é essa? Chegou aqui há 5 dias e não sabe ainda falar agradar em francês? Que coisa só! 5 dias depois! Pois bem, o certo é que em qualquer língua esse verbo é um problema. Esse verbo é tremendamente positivo, tremendamente negativo. Ele pode ser o mais rico e o mais miserável dos verbos. O verbo agradar. Eu não sei se te agrada ouvir falar disso. Talvez não. Talvez alguns agrade bastante, mas se você olhar no dicionário é mais ou menos com contentar, satisfazer, causar prazer, fazer carinho, afagar. Vamos pensando, como que esse verbo pode ser o mais miserável e o mais prazeroso do dicionário? Não sei se você compreende isso, mas eu espero que você nessa noite saia daqui com tudo de positivo do verbo agradar. Porque o texto nos dá uma ordem usando esse verbo. Não sei a fim de que você está. É essa pergunta que o Cláudio fez no princípio, o José Cláudio fez no princípio. Não sei a fim do que você está, mas o texto fala assim. Já os instruímos como viver a fim de... A fim de quê? A fim de que você vive? E o texto fala a fim de agradar a Deus. Então agradar é uma atitude consciente em relação a alguém, possivelmente um objeto de amor. E aí, as mamães, estou ouvindo aí um bebê ali atrás, mamãe faz de tudo para agradar o bebê. Às vezes faz mais do que precisa para agradar o bebê, alguém que seja objeto do seu amor. Então eu preciso de perguntar primeiro a quem que você ama. Porque agradar tem a ver com amar. A quem que você ama? Paulo está escrevendo uma igreja que amava a Deus. E ele, a partir dessa verdade, ele começa a orientar aquela turma em como amar melhor, em como agradar melhor a Deus, a quem você ama. Mas aí você vai fazendo
PowerPoint buscando algumas figurinhas, me apareceram várias frases com o verbo agradar. E uma delas foi essa: a vida começa quando decidimos parar de agradar a plateia. Então você quer viver? Para de agradar a ele, a ela, aquilo, aquele, a todo mundo. Você vai viver e você vai começar a viver. Só que de base nessa verdade, que tem até um endereço ali de psicologia, isso não é psicologia, tá? O que você vê na internet, você não pode chamar de psicologia, por favor, por amor à minha profissão, não façam isso. Tudo que eu acho na internet, isso aqui, a psicologia diz que se você quiser amar, se você quiser viver, não agrade ninguém. Mas espera aí, nós vimos aqui atrás que eu preciso de amar alguém. Agora, com esse texto eu tenho que amar ninguém, porque eu vou liberar todo mundo, vou liberar geral, não vou agradar ninguém mais. Mas eu achei outra frase muito legal. Só posso agradar uma pessoa por dia. E hoje não é o seu dia. Sai da minha frente, sai da fila, porque eu só posso agradar uma pessoa por dia. E não é você. Primeiro começa comigo, depois que eu me agradar. E aí, quem sabe algum dia eu posso te agradar. Mas essa ótica nem psicologia, não é, né? Essa psicologia de internet é a ótica do egoísta preguiçoso. Mas o verbo agradar, então, ele vai gerar muitas possibilidades da gente pensar. E eu queria pensar na ordem bíblica para agradar a Deus. O lado positivo do verbo. Se bem que nós temos que enxergar também no texto o lado negativo do mesmo verbo, da mesma ordem. E se é uma ordem, queridos, logo não deve ser fácil. Quando é fácil, não precisa nem de mandar. Quando é fácil, não precisa nem de citar. Acontece, não é? Se tiver, soltar o bebê ali, ele vem cá pra frente, vai lá na bateria mesmo. E se bobear, ele vai achar uma escada que tem ali, que ninguém sabe que tem, ele vai encontrar e ele vai querer saber o que tem lá dentro, no subsolo. Se é uma ordem, não deve ser fácil, como muitas ordens. E a ordem, o amor, está sempre associado a uma ordem, porque é a coisa mais difícil. E o símbolo de amor cristão é a cruz. Ele morreu por nós. E quando manda amar, manda imitá-lo. Isso não é fácil. Isso não é fácil. A gente sabe tudo de amor, né? De psicologia, Hollywood. E tudo isso não é amor, porque tem muito a ver com, eu falo sempre, isso não é amar, é curtir. Amar é na hora que o caldo engrossa, na hora que a coisa fica mais difícil, aí sim, você está amando, está cumprindo a ordem do Senhor. E o texto nos dá dicas para viver, para usar bem o verbo. Dicas para a gente dizer assim, pera lá, será que eu estou amando a Deus? Será que eu posso responder a pergunta que no início do culto me foi feita? Será que eu estou usando bem o verbo agradar para agradar a Deus? Porque a ordem é agradar a Deus. E o texto sagrado começa dizendo, quanto a mais irmãos, nós instruímos acerca de como agradar a Deus, e de fato vocês estão procedendo assim. Eu louvo a Deus, porque aquela igreja é modelo para nós, para você e para mim. E eu desejo que o texto possa, o Espírito possa falar a mesma coisa sobre você. Você está procedendo assim, está agradando a Deus. E agora, lhe pedimos, exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso. Então a primeira coisa é ser o cristão, é ser o filho de Deus, é entender esse misterioso amor de Deus, insondável amor de Deus, insondável, inexplicável, como é que é a expressão? Ousado amor de Deus, entender essa ousadia de Deus que veio ao nosso encontro, reagir a isso e começar a agradá-lo e agradá-lo porque Ele nos amou, porque Ele se agradou de nós, Ele se agradou em amar de tal maneira. Nós temos que entender que nós não estamos te convidando a fazer uma série de exercícios religiosos, porque aí depois Deus vai reagir ao seu favor. Isso chama realmente
exercício religioso, é isso que nós aprendemos no contexto de religião. Você faz um tanto de coisa, se tiver uma galinha para matar, se for preta de preferência, né? Você corta dela o pescoço, coloca aqui, coloca ali, faz isso, faz aquilo. E você vai tentando fazer uma série de coisas para que Deus reaja ao que você faz. Não, você vem no culto, chega no horário, e aí canta afinado, e aí a turma do lado de trás vai fazer tudo certinho, a recepção vai fazer tudo certinho, e aí Deus se agradará de nós, e quem sabe nos abençoe. Não é esse o convite, porque Deus não vai reagir a nós. Nós é que temos que reagir ao que Ele já fez por nós. Ele já nos amou, Ele já enviou o seu Filho, já morreu por nós. E a questão não é uma religião para agradar a Deus, é começar a ter uma relação com Ele, a ser filho de Deus, a viver para a glória de Deus. É isso que nós precisamos de compreender. Ser filho de Deus é reagir à ação de Deus. E uma vez que você fez isso, reagiu à ação de Deus, abriu o coração, deixou Jesus entrar nele, o Espírito Santo dirige você, agora você vai crescer nessa direção. E ele fala, exortamos, cresçam nisso cada vez mais, versículo 1. Porque vocês conhecem os mandamentos que lhes demos. Você conhece os mandamentos que ele nos deu? Nós temos uma consciência de que o boletim que a gente divulga toda semana, além dos avisos e tudo mais, tem um roteiro de leitura bíblica. Pouca gente lê o boletim, quanto mais a leitura bíblica. Quando o texto é do Velho Testamento, então fala assim, eu não entendo nada de Velho Testamento. Você nunca vai entender aquele que você não lê, aquele que você não se envolve, né? Mas Paulo não está dizendo aqui dos 10 mandamentos. Não sei se eu pedisse para alguém levantar e falar os 10 mandamentos, 4 na relação com Deus, 6 da relação com o ser humano, se a maioria de nós poderíamos citá-los, mas Paulo foi além, porque Jesus pega cada um dos mandamentos, ele diz assim, está escrito, não matarás, está escrito, eu porém vos digo, aquele que odiar o seu irmão, aquele que chamá-lo de louco, aquele que não dá outra milha, aquele que não der a túnica, aquele que emprestar com usura, aquele que vê o necessitado e não cuidar. E ele vai fazendo uma série de coisas para a gente compreender a profundidade do não matarás, não adulterarás. Ou aquele que olhou para uma mulher ou para um homem com desejo no coração, aquele que olhou daquela maneira é adúltero e precisa entender isso e confessar isso ao Senhor para que você possa crescer nessa direção, conhecer os mandamentos do Senhor, não por competição, quem é mais santo, quem é mais, não, para ser parecido com Jesus, sendo mais parecido com Cristo, tu possas se revelar em mim. E o texto continua nos dando dicas para usar bem o verbo. Ele fala de buscar santificação. Buscando santificação, porque a vontade de Deus, versículo 3, é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade. E aí, querido, ele vai mostrando aqui como que é fácil a gente cair nessas armadilhas, porque a imoralidade sexual é quase uma ordem. Não tem nada na televisão que seja 8 anos, que seja 10 anos, que você vai encontrar uma situação que é constrangedora. De alguma forma, essa semana eu terminei de ver Anne avec un E. Quem viu essa série? Uma pequena órfã. E foi um dos seriados mais gentis que eu já vi na minha vida. A primeira temporada. A segunda temporada, interessante, continua gentil, continua linda, apaixonante. Mas eles gastaram alguns capítulos ensinando os vários tipos de amor. E Anne, uma jovenzinha órfã, com a amiguinha dela, foram na casa da tia. Uma senhora de 70 e tantos anos, estava demasiado triste porque uma amiga tinha morrido. E os amigos todos estavam lá. E quando ela chegou lá, ela descobriu que a tia dela, aquela amiga, era a esposa ou esposo, quem sabe, da tia. E ela ficou extremamente constrangida com aquela situação e ela não conseguiu curtir a festa. A pequena Anne, cabecinha mais aberta, já curtiu tudo, já fez muitos amigos, e ali tinha muitos amigos naquela situação. E o texto e o capítulo vai mostrando que os diversos tipos de amor são tão lindos, são tão gentis,
são tão legais. E aí, queridos, nós vamos percebendo que o que Paulo fala aqui, porque ele está falando para uma turma dele, uma turma muito querida, ele chama de imoralidade sexual. Nós vemos no nosso tempo quase que uma obrigação legal. E ele fala que cada um deve controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Essa semana eu falei com um moço muito querido, que esteve com a gente aqui um tempo, tem uns poucos meses, mas muito nos abençoou. O Edson Gonçalves, o Edinho e a Dani estão de volta no Brasil, mando um abraço para vocês. Mas o Edson começa a bater numa coisa cá entre nós que nós não temos coragem. Em reunião de homens, nós tivemos a oportunidade de falar da imoralidade sexual entre nós. Como que isso é fácil, da gente passar anos e anos envolvido em vícios, em pornografia, e como que isso destrói de dentro para fora. E a gente vai vivendo mesmo no contexto religioso, e mesmo que venha para as reuniões, ele deu o testemunho dele, como que Deus teve trabalho para transformar, para mudar a vida dele, como que isso trouxe tantos prejuízos para a vida dele. E aí nós precisamos estar o tempo todo voltando para isso, a nossa santificação. Eu estou falando da questão da imoralidade sexual, porque isso é uma questão muito urgente, mas não é isso só que é santificação. A questão que quero falar um pouco adiante é que nesse momento ele fala de buscar santificação. Então atenta para isso. Atenta para isso. Atenta como que nós falamos semana atrasada do Halloween, por exemplo, né? E como que a preocupação, se meu filho for lá e vestir uma fantasia, será que isso não vai estragar a vida do seu filho? Vai estragar a vida do seu filho é a sua vida confusa, que falamos semana passada, que a santificação é uma palavra abstrata que não se encontra, que não tem vida, que a gente não tira tempo para ficar com ele, para cuidar dele, ensinar Jesus para ele com a nossa vida, e nós delegamos para a escola a responsabilidade de educar, e isso tudo é santificação. Isso tudo é santificação. Busca a santificação. Desenvolver o amor fraternal. Ele está dizendo, nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem se aproveite dele, da questão da sexualidade. O Senhor castigará essas práticas, porque elas são práticas que não convêm ao servo do Senhor. Não chamou o Senhor para impureza, mas para santidade. Porque quem rejeita essas coisas, rejeita não ao homem, mas a Deus que ele dá o seu Espírito. Quanto ao amor fraternal, e aí ele sai desses tropeços e entra num novo momento para usar bem o verbo agradar a Deus. Então nós precisamos de ser servo de Deus, reagir à ação de Deus, crescer, conhecer os mandamentos, buscar a santificação, desenvolver amor fraternal. E o amor precisa ser desenvolvido. Eu amo, mas como é que é esse amo? Um amor parado não é amor. O amor tem que ser desenvolvido. E nós temos que, segundo o texto, insistir nessa atitude de amor. As pessoas lá fora precisam conhecer essa igreja, a sua casa, nossos relacionamentos como um relacionamento de amor. Por isso que quando acontece algum escândalo aqui dentro, o diabo não está nem preocupado se é você, se sou eu, se é o pastor, se é o presbítero. Não é essa a questão. A questão é queimar a imagem do corpo de Cristo, do que acontece aqui dentro. Porque se a gente fica aqui dentro nos amando, um amor que não transcende a essas paredes, e de vez em quando sai um escândalo e vão dizer, eu sei o que tem lá dentro. É só isso. É isso que tem lá dentro. Porque quando aparece isso. Então ele fala, insista na atitude de amor. Que conheçam o amor que tem entre vocês, a começar entre o marido e a mulher. A começar entre a mulher e o marido. O filho tem que olhar e falar, eles se amam. Vai para a escola na boa, tranquilo, que quando eu voltar, eles estão lá se curtindo. Ou não. Eu vou para a escola e quando eu voltar, eu não sei o que vai acontecer. Não sei se vai encontrar só papai ou só mamãe. Onde é que foi o outro? Não sei. E de vez em quando acontece isso. De vez em quando vai e volta e vai e volta.
E o menino fica ali tentando segurar dois marmanjos retardados que não se cuida, que não ama a Deus, que não ama o filho que está perto, que não sabe da responsabilidade de amar a Deus, insistir em amar a Deus, insistir no amor fraternal, porque isso é agradar a Deus. Não para agradar as pessoas, mas para ser corpo de Cristo. Quando olharem para nós, vão dizer assim: ah, aquela turma é assim mesmo. Eles se amam de verdade. Eles se cuidam de verdade. Ele termina então o texto dizendo: esforça-te para ter uma vida tranquila, cuidar dos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos. Como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. E de novo, esse viver não para agradar, mas para testemunhar. Os de fora nos veem, os de dentro nos veem. O tempo inteiro, querendo ou não, a gente precisa de cuidar melhor disso, né? A gente está falando e às vezes falando um do outro e nós precisamos de cuidar disso para a glória do Senhor. Dica do texto para usar bem o verbo agradar. Você tem aprendido a desembolar esse verbo aí em nome de Jesus. Mas se esse verbo é tão agradável a Deus, ao mesmo tempo ele é um verbo miserável. Como que o verbo agradar é miserável? Quando eu estou agradando a carne, quando eu vivo para agradar a carne, eu já falei um pouco disso quando eu falei da questão da sexualidade, da miséria reina. Estava no carro essa semana, ouvindo uma entrevista com uma neuropsicóloga, se não me engano, aqui de uma universidade de Montreal, ela dizendo de um estudo dela, como que a dor do abuso sexual se manifesta décadas depois, lá no filho, na filha dessa pessoa que sofreu esse abuso, lá adiante. Como que a mesma dor do abuso, uma pessoa que ficou décadas depois dele vai senti-la, vai reagir à mesma dor. E que dor é essa? De onde que vem essa dor? De onde que vem esse medo? De onde que vem essa insegurança? Essa insegurança foi geneticamente, de uma forma estranha, difícil de entender. A ciência não consegue fazer o link, mas a dor que estava lá está décadas depois. Imagina essa pessoa reagindo à vida sexual dela e o sujeito pensando: o que é que eu estou fazendo de errado, meu Deus do céu? Nada, mas a mãe dela lá atrás sofreu uma coisa que veio a emoção para ela, ela está aqui vivendo isso, e o texto sagrado fala disso tranquilamente, que a gente entende, que a gente pensa que é Deus que é mal, mas não, Deus sabe das coisas. Visitará a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Quando ele fala isso, ele está dizendo dessa consequência espiritual, emocional e física do pecado. Entende isso? Como que é sério? Em qualquer época do caminho nós precisamos de Deus, de ser filho de Deus, ser restaurado, ter trocado a nossa natureza para que na natureza de Deus nós sejamos abençoados. Porque nesse processo de agradar a carne, onde a miséria reina, nós somos devoradores de vida. E aí eu preciso demais que você me dê atenção e cuide de mim e faça isso. Nós somos devoradores. Essa alma vivente é um devorador, nós somos devoradores uns dos outros. Eu sou devorador de sexo, eu sou devorador disso, eu sou devorador. Eu vivo em função de me alimentar, e esse negócio é agradar a carne. E a carne é assim, ela devora a gente. Essas ideias de zumbi que fica comendo cérebro, isso faz sentido, porque no fundo, sem a ação do Espírito, nós somos devoradores uns dos outros, queixosos o tempo inteiro, porque na realidade, querido, é uma falha geológica em nosso caráter, na nossa espiritualidade. Está faltando uma placa tectônica, e na hora que esse negócio sai do lugar, vai gerar um terremoto e destruir a vida dessa pessoa. 20 anos depois, o filho, a filha de uma coisa, uma falha geológica lá atrás, e esse negócio vai fazendo isso. Essa é uma maneira errada de desembolar o verbo agradar, quando eu quero agradar a carne. A outra é quando eu quero agradar o outro. Algumas das frases lá, por si só, elas não são verdade, mas presta atenção.
O texto sagrado não nos manda viver para agradar a outro. Nos manda servir a outro. É diferente. É diferente. Servir, nós servimos por ordem do Senhor a quem nós agradamos. Então eu sirvo, agradando ao meu Deus, eu sirvo a você. Agradando ao meu Deus é que eu vou caminhar a segunda milha. Eu não vou caminhar a segunda milha para te agradar. Eu vou caminhar a segunda milha com você porque Deus ordenou e eu quero agradar a Deus. Essa é a proposta do Senhor. Eu vou seguir caminhando no tempo da crise, no casamento, tá terrível, prazer lá não tem nenhum. Mas você vai agradar a Deus. Você fez uma promessa a Deus, você fez uma promessa ao seu parceiro, fez uma promessa aos seus filhos. E para agradar a Deus, você vai lutar para influenciar o seu cônjuge e vê-lo ser transformado, porque para influenciá-lo, você tem que ser influenciado pelo Espírito Santo. E nessa influência vai gerar nele transformação e as coisas vão acontecer. Você vai caminhar, não é para agradá-lo, é para agradar a Deus. Você tem um compromisso com Deus. Tem um compromisso com o filho que você tem, com a vida que você tem, com o nome de filho de Deus que você carrega consigo. Quando eu quero agradar os outros, queridos, a minha autoestima vai depender da aprovação dele. E aí eu vou caminhando e aí ela riu para mim. Ufa, aí eu sigo, mas aí a japonesa não ri pra ninguém. O cara fechado, né? E aí acabou, eu sigo terrível, mas ali a irmã tá ali, riu pra mim de novo. Eu dou uma melhorada no meu humor, mas aí o irmão tá lá atrás e tava cochilando enquanto eu falava. Ah, meu Deus do céu, agora eu vou morrer. Porque enquanto eu falava, achando que tava arrasando o moço, cochilou. Acabou. A autoestima, dependendo do outro, é um negócio terrível. Ou eu estou agradando a Deus, eu sei quem eu sou, e é um problema aí de identidade. Eu sei quem eu sou, filho de Deus, servo do Senhor. Mas, querido, se eu vivo para agradar os outros, a miséria reina do mesmo jeito, que eu dependo da aprovação dele e dela. Isso é um negócio, é a maneira errada de usar o verbo agradar. Então, para a gente compreender o que eu estou falando, agradar a Deus, agradar no sentido espiritual, bíblico, vai nos levar a viver na carne ou viver no espírito. Agradar vai nos levar a ser esse ser devorador de vida. E tudo que você fizer e der vai ser pouco. E eu vou pedir mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Vocês já acompanharam famílias em que alguém tem uma doença crônica pesadíssima. Normalmente a pessoa que tem a doença pior morre por último. Por quê? Porque ele desgasta todo mundo em volta dele, desgasta emocionalmente. O desgaste é tão grande que muitas pessoas, muitas famílias, a pessoa continua doente e vem outro cuidar, e depois vem outro cuidar, e vem outro cuidar, porque é dessa forma. Eu estou dando um exemplo. Aquela pessoa não tem culpa disso. Pessoal, você entende que quando vivemos na carne, para agradar a carne, nós somos devoradores de vidas. Você que vive na carne é assim. Eu vivendo na carne sou assim. E nós precisamos de entender que temos que sair dessa natureza humana receptora, dar os filhos, que Provérbios nos ensina lá, para viver no Espírito. Quando Paulo fala que nós temos que ser, está falando de vir a ser esses seres espirituais que compartilham a vida abundante de Deus. É esse o nosso chamado. Essa é a resposta para aquela pergunta. Senhor, eu vim para sair dessa vida de agradar a carne porque eu quero viver no Espírito, eu quero ser como Jesus. Esse ser que não viveu em função da carne, mas de compartilhar a vida abundante de Deus, porque agora nós temos a natureza divina doadora. É isso que você é. Quando seu filho, quando seu esposo, quando sua esposa olha para você, ele sabe que você é essa fonte de água viva que jorra de dentro para você, de dentro de você está à disposição dele, ele sabe o que tem. E que não te cansa, porque vem do Espírito, você é apenas um vaso, apenas alguém por quem passa. E Paulo vai dizer no seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Paulo foi confrontado com isso muitas vezes. Ele está dizendo, eu não busco a aprovação dos homens. Eu não estou tentando agradar os homens. Se eu estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então você vai agradar a Cristo, vai agradar a carne ou vai agradar os homens. E você precisa de entender que das dois polos você vai ter problema.
Vai agradar a carne, mas dia menos dia você vai ser desmontado pelo pecado. Vai agradar aos homens, você está em má situação, mas vai agradar a Cristo, seja servo de Cristo, sendo mais parecido com Cristo, que o Senhor possa se revelar em mim, com lábios que declaram bênção, tu possa se revelar em mim, com braços, como os braços do Senhor para abençoar as pessoas, que o Senhor possa se revelar em mim. Querido, abençoe todo mundo. Todo mundo. Pode abençoar todo mundo. Essa é a proposta de Deus para você. Mas você precisa de abençoar todo mundo para a glória de Deus, sem esperar nada em troca. Perdoe o seu passado, as histórias, como eu falei daquela pessoa que sofreu, que a mãe sofreu um abuso lá atrás e que ela, homem ou mulher, está vivendo os problemas cá na frente. Perdoe o seu passado, é isso que faz esse abençoador. Você não é mais um receptor, você agora é um abençoador. Agradar a Deus. Não a pessoa abençoada ou perdoada deve ser o seu alvo. Sabe por quê? Porque essa pessoa que você perdoa, essa pessoa que você abençoa, pode ser que volte e te agradeça. Pode ser que nunca te agradeça, que nem perceba, que nem atente para isso. E saiba que a recompensa vem de Deus. Se a pessoa for grata a você, se multiplicar a bênção, o lucro é dela porque entendeu o Evangelho. Mas se ela não fizer nada disso, Deus continua usando você e abençoando você. Então quero terminar dizendo para você que nós temos que desejar agradar a Deus todo o tempo. Sabe por quê? Isso fala dos olhos de fora. Os olhos de fora, também os de dentro, os olhos de dentro estarão sempre sobre nós. Importa